Obrigado, Matheus. Ah, agradeço o convite já de imediato. Vou compartilhar minha tela aqui, aí vocês falam se está tudo ok. Está dando para ver aí? Só para eu... Está transmitindo certinho? Porque aí eu não vou... Deixa eu... Tá sim. Obrigado. Tá sim, professor. Acho que eu consigo fazer um arranjo aqui, ó. Quer ver? Tem esse... Isso aqui. Fica mais fácil para eu, pelo menos, acompanhar. Bom, então, né, boa noite novamente. Quero agradecer o convite, né? Eu tive a oportunidade de estar aí na Sessão Nordeste no ano passado, na RNR, onde eu tive, né, a chance de participar também do encontro da PES Nacional, tá? Então, já de imediato agradeço o convite, estou bem feliz de estar aqui, tá? Então, eu, né, conversando com o Matheus, né, sobre uma possível proposta, né, para poder conversar aqui com vocês, tá? A gente chegou, né, a um tema, né, que foi fundamento, estabilidade de sistemas elétricos, mas num nível mais básico, né, falando aí dos fundamentos, os impactos de incertezas e aplicações, né? Como o Matheus apresentou aí, eu sou professor na Universidade Federal de São João del Rei, fica no interior de Minas Gerais, tá? Sou formado em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora, tá? E atualmente estou como presidente aí da seção I3E Minas Gerais. E eu vi aí também que o professor Luiz Henrique, que é o meu vice, também está aí, tá? Então, agradeço aí essa oportunidade dada à seção Minas aí de apresentar um pouco do trabalho técnico que a gente vem realizando aqui, tá? Bem, eu vou ter que só aqui fechar isso aqui. Peraí. Para a gente começar, né, vamos falar um pouco da definição, né, de estabilidade. O que seria o conceito de estabilidade? Existe um artigo técnico lá da Transactions on Power System, Systems, que ele é bem citado, ele é uma referência, que ele é de 2021, né, e que ele traz para nós não só as definições, como as classificações do problema de estabilidade, né? Ele está aqui revisado e estendido, é porque lá em 2004 teve uma força-tarefa do I3E que fez um trabalho, né? E depois, devido aí, né, aos avanços que ocorreram na eletrônica de potência, né, no novo contexto de integração de energias renováveis, foi necessário fazer uma revisão dessas definições e classificações no que tange ao problema de estabilidade, né? Mas a estabilidade, né, de sistema de potência, tem até aqui uma figurinha, né? Ela pode ser definida como a habilidade do sistema retornar ao ponto de operação, que a gente chama aqui de um ponto de equilíbrio inicial, ou encontrar um ponto de equilíbrio após determinada perturbação, né? O que seria essa perturbação? Seria um curto-circuito, uma variação de carga, uma variação de geração, por exemplo. Então, essa figura aqui, por exemplo, a gente tem aqui esse primeiro ponto onde o meu mouse está, a mãozinha está circulando, né? Tem aqui uma perturbação, né? E ele foi capaz aqui, né, de transitar e até encontrar um novo ponto de equilíbrio. Já esse segundo ponto aqui, por exemplo, uma pequena perturbação faria ele voltar ao ponto de equilíbrio original. Ou uma grande perturbação poderia levá-lo a uma situação onde ele poderia perder a estabilidade, né? Não poderia se estabilizar. Então, a gente pode pensar na estabilidade então, como uma habilidade do sistema e encontrar um ponto de equilíbrio, seja o mesmo ou um outro, tá? Após a perturbação. E as classificações de estabilidade, né? Claro que ela tem, aqui para baixo tem outras ramificações, mas ela tem, né, a estabilidade angular, a estabilidade de tensão, de frequência, e entra aqui também alguns aspectos, né, que considera a presença de conversores e ressonância. A estabilidade angular, ela está associada ao comportamento dos geradores síncronos e manter um sincronismo entre eles, seja após grandes perturbações ou pequenas perturbações,
A escala é de 10 milissegundos a 100 segundos, que a gente está trabalhando aqui, tá? Ela envolve aí a parte eletromecânica da máquina, isso é importante a gente saber, a gente vai ver isso ao longo da apresentação, tá? A gente tem a estabilidade de tensão, e ela está intrinsecamente ligada ao controle da potência reativa, né? A tensão, a gente tem a habilidade de manter a tensão num valor aceitável, mesmo após uma grande variação de carga, por exemplo. E quem é que vai manter essa tensão é o suporte de potência reativa, seja através de bancos de capacitores, dispositivos de eletrônica de potência, ajustes de reguladores, né? Tem a estabilidade de frequência, que está associado ao balanço de carga e geração, né? Que tem lá o controle primário, o controle secundário, né? Essa frequência ela é capaz de ser mantida num valor estável, num valor após uma perturbação. E aí, em 2021, foram incluídos aqui também as questões de conversores, né? Que está associado mais ali à interação desses conversores que interligam as fontes renováveis aos sistemas elétricos. E a ressonância está associado, por exemplo, ao que a gente chama de torções, né? Modos torcionais devido ali aos eixos dos geradores, aos eixos de geradores eólicos, né? As turbinas. Então, mas o nosso foco aqui hoje será a estabilidade angular, né? Porque é impossível a gente falar de tudo isso aqui, né? Dos seus fundamentos, das suas aplicações, né? É um campo muito extenso, né? Especificamente a estabilidade angular, né? Eu tenho aqui uma figurinha, né? Tem até a referência aqui, tá? A gente tem o sistema de potência, né? É uma figura que vocês já estão habituados, né? Tem aqui as plantas de geração, tem aqui a carvão, hidrelétrica, nuclear, tem a elevação da tensão, né, para extra alta tensão, depois alta tensão, e aqui a gente já tem os suprimentos, né, de algumas indústrias na alta tensão, e depois chega no sistema ali de distribuição, tá? Mas o importante aqui é a gente olhar, né, no caso das usinas hidrelétricas, das usinas, né, também, né, termoelétricas, no caso, os geradores, são os geradores síncronos, que são de interesse aqui da estabilidade angular para nós, tá? Quando a gente olha o gerador síncrono, que eu detalhei ali, tá? A gente tem que lembrar que ele é um eixo, né? Ele tem o seu rotor, ele tem sua massa, e do movimento rotacional, tá? A gente sabe o seguinte, que ele vai operar numa velocidade constante sem acelerar, quando o torque elétrico, né, se a gente desprezar perdas, foi igual ao torque mecânico, ou seja, o torque mecânico da turbina foi igual ao torque elétrico lá da saída dele, né? Bem, tem uma velocidade, obviamente, na velocidade dele do rotor, tá? A equação do movimento rotacional, ela é importante, porque depois ela vai, depois de ter feito as devidas deduções matemáticas, ela vai virar para nós uma equação muito importante na análise de estabilidade, que é a equação de oscilação. Tá? É a equação base para estudar a estabilidade angular. Independente do modelo que você considera, ela sempre vai estar lá. Tá? No caso do gerador síncrono. Então, basicamente, a gente tem que o momento de inércia vezes a aceleração angular, ela vai ser o valor líquido, né, que a gente chama de torque de aceleração, que é justamente o torque mecânico de entrada menos o torque elétrico de saída, né? Claro que a gente está desprezando perdas aqui, né? Só para ficar mais fácil, eu poderia falar um pouco delas, mas quando você tem um torque de aceleração nulo, significa que a aceleração angular é zero e a velocidade do gerador é a velocidade síncrona. Se esse torque for negativo, significa que eu tenho uma desaceleração, a velocidade está reduzindo. Ou, em caso contrário, se eu tiver um saldo positivo, né, um torque de aceleração, é porque o gerador tá aumentando a sua velocidade em relação a 5. Né? E o estudo da estabilidade, né, ele parte de um modelo algébrico diferencial, que não é o meu interesse ficar deduzindo com vocês, é só mostrar, né, o conceito, o que a gente vai fazer para resolver, tá? Então, um dos sistemas mais básicos que a gente pode pensar é um gerador conectado a uma barra infinita através de uma impedância, é o sistema máquina barra infinita.
E aí ele tem um modelo algébrico diferencial, cuja parte de equações diferenciais vão modelar a dinâmica, primeiro, dos geradores e dos controladores. Então, a dinâmica eletromecânica, a dinâmica do rotor, ela está justamente aqui representada por esse conjunto de equações diferenciais, que é a derivada do ângulo, a velocidade, né? E a derivada da velocidade, que é justamente a aceleração. Se a gente pensar naquela equação anterior que eu falei, está aqui a aceleração como a diferença de duas parcelas de potência, que é a potência mecânica menos a potência elétrica, e uma potência adicional, que é a potência de amortecimento. Tá? Mas, e o 2H aqui, o H é um momento, a constante de inércia do gerador. Mas, de qualquer forma, essas duas equações elas representam a dinâmica eletromecânica do rotor. Existem outras equações? Existem. Existem outras equações diferenciais. E elas vão representar o circuito de campo, os controladores, tensão interna. Aí vai depender, né? Quando a gente vai estudar a estabilidade, essas duas equações são básicas. O modelo que a gente vai usar para o gerador vai definir o modelo dessas equações, a quantidade de equações a mais que eu vou ter de diferencial. Tá? E o que seria, já que eu falei que é um algébrico diferencial, o que seria o modelo algébrico? O modelo algébrico é aquele que vai nos dar, por exemplo, o balanço de potência do sistema. É o que vai dar lá as equações do fluxo de potência. Aqui, de uma forma bem simples, e não é tão simples, tá? Ela tem lá uma série de transformações que a gente tem que fazer, né? De coordenadas, mas basicamente eu estou falando para você que esse modelo algébrico para estudar a estabilidade aqui é um balanço de corrente. É a corrente que conecta o gerador à barra infinita. É uma equação algébrica, tá? E é claro que aí a gente tem que fazer uma série de manipulações, né? Mudanças de coordenada do sistema para DQ do gerador, que é coisa que não é o interesse aqui, senão ficaria muito maçante para a gente poder discutir aqui, não é meu interesse, tá? Mas, uma vez que a gente tem esse modelo diferencial, né, e algébrico, eu tenho que resolvê-lo, tá? E a resolução dele, e eu vou falar daqui a pouco como a gente faz, ela vai indicar se o sistema é estável ou instável. Então, por exemplo, eu tinha lá o sistema operando num ponto de equilíbrio, apliquei um aumento de carga ou um curto-circuito, né, e claro, devidamente removido, então o sistema foi capaz, aqui após oscilações, de encontrar um ponto de equilíbrio e se estabilizou. Tá? É claro que pode ocorrer uma situação de instabilidade, aonde esse ângulo ou a velocidade vai aumentando muito, até que o sistema de proteção deva atuar para tirá-lo de operação, para não danificar ali as partes do sistema. Tá? Especificamente em instabilidade angular, que é o que a gente está falando aqui, tá? A gente tem duas definições: grandes perturbações, pequenas perturbações. E eu apresento aqui alguns exemplos para vocês do que seriam essas perturbações. Por exemplo, grande perturbação, um curto-circuito, uma grande variação de carga, né, uma perda grande de geração. E uma pequena perturbação seriam ali pequenas variações de carga que ocorrem ao longo da curva de carga, ao longo do dia, que não justificaria, por exemplo, eu ter que resolver com as mesmas ferramentas de grandes perturbações. Então, é só mesmo saber o que seriam grandes perturbações e pequenas, tá? E focando nas grandes perturbações, e aí eu vou só ver que eu posso, para vocês não, né, para não tampar aqui. No caso da grande perturbação, que seria um curto-circuito, a melhor forma de eu verificar esse, e mais, né, utilizado, se o sistema vai ter uma instabilidade ou não depois de uma perturbação dessa magnitude, são simulações no domínio do tempo. Então, eu pego aquele modelo algébrico diferencial e faço uma integração numérica. Bom, você já deve ter estudado em cálculo numérico, que a gente tem vários métodos de solução de equação diferencial, um deles é o trapezoidal, né, de integração que a gente utiliza, né? Então, eu aplico esse modelo para quê? Para que eu aplique esse método para que eu faça uma simulação no domínio do tempo. Então, eu aplico no meu modelo um curto-circuito e vejo, será que depois que eu apliquei, removi
ele foi capaz de atingir a estabilidade? Uma ferramenta muito utilizada, né, e poderia ser outras também, sem problema algum, é o Anatem, desenvolvido pelo CEPEL. Eu falo isso porque eles têm uma modalidade de licença acadêmica que a sua universidade pode pedir, né, basta aí o chefe do departamento, algum representante, e você tem direito aí a estudar, né, estabilidade utilizando esse software aqui para uso educacional, tá? A gente aqui na Universidade Federal de São João del Rei, a gente tem, tá? Bom, qual que é o problema aqui? É que simular no domínio do tempo custa muito tempo, né? Você fazer integração, né, você pensa em várias equações diferenciais, o tempo que é. Se às vezes você tem uma experiência, por exemplo, lá no Simulink, né, talvez você tenha já feito, em que você pega o modelo e ele demora ali para obter a curva, né? Então, ele custa esse tempo aí, é o custo computacional. Bom, quando a gente vai para pequenas perturbações, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: será que para avaliar a estabilidade diante de uma pequena variação de carga, eu tenho que fazer uma integração numérica? Eu tenho que rodar um Anatem, eu tenho que rodar lá um Simulink, que vai demorar um tempo, para avaliar a estabilidade a pequenas perturbações? Não tem que fazer, né? E aí, para isso, a gente faz uma linearização do modelo. Mas o que seria isso? Seria, por exemplo, isso aí você já aprendeu lá, talvez, eu não lembro bem onde, se é cálculo ou, né, o cálculo preparatório lá, é série de Taylor, né? Aonde você vai linearizar uma função. Você vai linearizar essas equações num ponto de operação. Qual ponto? O ponto inicial no qual você quer avaliar a estabilidade. E aí você vai cair num modelo muito conhecido na área de sistemas lineares, teoria de controle, que é o espaço de estados. E como que eu vou avaliar a estabilidade a partir do espaço de estados? É justamente a partir da análise de autovalores, que em teoria de controle lá você sabe bem o seguinte: você tem uma matriz de estados, calculou o alto valor, se todos eles caírem, né, estiverem do lado esquerdo, o sistema é estável. Se não, o sistema será instável. Se ao menos um estiver do lado direito, o sistema será instável. Um software também que é bastante utilizado para fazer essas análises é o PacDin, também desenvolvido pelo CEPEL, tá? Eu estou falando aqui muito de pontos de operação, mas vocês já devem ter tido a oportunidade aí, em algum momento passado, de ouvir falar do AnaRede. É o AnaRede que vai gerar esse ponto de operação inicial e que vai exportar para o Paquidinho com o Anatem, tá bom? Bem, uma vez que a gente já falou um pouco da estabilidade angular e quais são as suas magnitudes, eu gostaria de focar aqui com vocês nas pequenas perturbações. Porque esse estudo ele está associado a uma coisa muito importante no sistema elétrico, que está associada às oscilações eletromecânicas de baixa frequência. Que seriam essas oscilações, né? São variações de ângulo e velocidade após uma pequena perturbação. O problema é que ela se propaga. Essas variações que estão no ângulo e na velocidade, elas vão traduzir na corrente, nos ramos, nas tensões nodais, nas potências, né, nos fluxos de potência, tá? E se essas oscilações não forem amortecidas, a gente vai ver que pode dar problema. A característica dessa estabilidade angular, né, com oscilações eletromecânicas, é que ela é de baixa frequência. A gente está falando aqui de menos de 3 Hz, tá? A gente não está falando ali de alta frequência que está associado aos transitórios eletromagnéticos, tá? Ou ali a parte de telecomunicações, não é isso. A gente está trabalhando aqui com baixa frequência que envolve dinâmica eletromecânica do gerador, tá? Então, aqui, o que seria essa frequência? Seria ali, você tem a resposta do desvio angular, então, por exemplo, ou de qualquer outra variável, você tem aqui o período, 1 sobre o período e a frequência, né, que nem você já aprendeu lá aí na faculdade ou no ensino médio, inclusive, tá? Agora, elas têm naturezas específicas. Fake news. Oi? Algum problema? Acho que não, professor. Alguém deve ter aberto o microfone sem Ah, querer. eu pensei que eu tinha. Ok. É, no caso, né, das oscilações, elas têm
umas classificações. Quando eu tenho um sistema, um gerador oscilando contra um sistema de grande porte, tá? Imagina ali um gerador numa usina, em um determinado local do país, oscilando contra todas as outras. O que é oscilar, né? É justamente ali uma troca de energia que ocorre entre elas, né? Uma troca de potência momentânea no corredor que interliga, tá? A gente tem ali uma frequência de 1 a 3 Hz. Essa é a característica de oscilação local, tá? Sistema máquina barra infinita. Mas a gente pode ter também as chamadas oscilações interáreas. Essas oscilações interáreas, elas ocorrem entre grupos de geradores diferentes, de diferentes áreas elétricas do sistema, interligadas ali, geralmente, por uma linha de transmissão, né? Por exemplo, aqui a gente pode citar no Brasil a interligação Norte-Sul, tá? Quando eles fizeram essa interligação ali no final da década de 90, eles observaram que as oscilações que surgiram estavam nessa faixa aqui, ó, 0,2, 0,3 Hz. E foi preciso aplicar alguns controladores, ajustar, e a gente vai falar deles, para resolver esse problema. Porque essas oscilações, né, ela já tem aqui, né, essa característica de ter um período maior, né? Se elas não são amortecidas, elas ficam aqui causando desgaste nos equipamentos e, sobretudo, limitando potência de uma área para outra, tá? Então, por exemplo, se eu imaginar que eu tenho aqui não só os geradores, e quando eu coloco só o gerador aqui, eu estou só tirando, explicitando o gerador, mas tem todo o sistema aqui dentro, né? Se eu tiver aqui, por exemplo, parques eólicos e quiser fazer uma transferência de potência da área 1 para a área 2 a partir dele, se eu tiver modos de oscilação, eu posso excitar esses modos quando eu vou aumentando muito a potência, né? Então, não é interessante, tá? Né? E aí vem a seguinte pergunta, poxa, ele falou de estabilidade angular, chegou em oscilação, para que a gente tem que estudar isso? Bom, um artigo muito novo, do ano retrasado, aí, né? Na I3E Power e Energy Magazine, tá? Da PES, que ela fala para nós, né? Ela tem um artigo dedicado a isso, né? Os distúrbios dos sistemas e os impactos ali em termos de blackout, né? Então, assim, você consegue pegar esse artigo, acho que vale muito a pena. Depois eu vou, inclusive, disponibilizar esse PDF, tá, para vocês. Aí o Matheus pode encaminhar para a lista ou pode colocar no repositório, tá? Mas uma das coisas que ele mostra para a gente, que esse relatório mostra, é que ao longo do tempo, e eu só coloquei duas, tá? Existem vários outros casos, esse tipo de oscilação não amortecida, oscilação eletromecânica de baixa frequência não amortecida, causou blackout no sistema. Nos Estados Unidos, a gente tem casos típicos que são muito bem relatados na literatura, como aqui, né, da região Nordeste, né, o blackout em 2003, e também no Oeste em 2005, tá? Então, aqui são casos bem conhecidos, e eu tenho aqui na direita uma foto, né, uma oscilografia que eu peguei desse relatório, que ele mostra justamente ali o que aconteceu durante esse blackout aqui de 2003. O sistema entrou em oscilação, você precisou fazer ali uma série de intervenções para poder fazer né? Aí, quando ocorrem essas oscilações, elas não são amortecidas, você tem que desligar o sistema, aí, né, partes dele, até religar e tomar os cuidados necessários, tá? Bem, e aí vem a pergunta. Se eu tenho problema de oscilação, ele tem que amortecer, e eu sei que se eu não amortecer ele vai dar blackout, vai dar problema, o que eu tenho que fazer e qual que são as soluções? Aí que vem uma área muito pesquisada na literatura ao longo aí das últimas décadas, tá? Inclusive eu trabalhei nisso no doutorado, que é justamente aplicar alguns tipos de controladores que possam amortecer essas oscilações. Como que ele amortece? É adicionar aquilo que a gente chama de sinal suplementar, é adicionar o que a gente chama de torque de amortecimento. Se ele não está amortecido, eu adiciono um torque ali suplementar, fictício, tá? Através do controle, e aí ele vai amortecer essa oscilação. Tá? Esse estabilizador de sistema de potência não é uma tecnologia nova, ele já foi proposto lá no final da década de 60, tá?
por dois pesquisadores muito conhecidos, né, já morreram, né, o Charles Concórdia e o Francisco de Mello, tá? E é um artigo aqui lá, novamente, da Power System, né, só que aquela foi na época ainda que ela era essa revista aqui, depois ela foi substituída, né? Mas o estabilizador, que é colocado em cada gerador, ele é um nada mais, nada menos que um controlador que você aprende aí na graduação, composto por blocos e estágios de compensação de fase, tá? Então, o que acontece aqui no gerador? O gerador, primeiro, ele tem um regulador de tensão, né? Então, esse regulador, ele pega a tensão terminal, compara com uma tensão de referência e atua ali para poder manter a tensão de terminal próxima da de referência, tá? Já o estabilizador, isso aqui é em regime, tá? O regulador. Já o estabilizador, não. Ele vai operar só no regime dinâmico, só enquanto ocorrer as perturbações. O que ele faz? Ele vai adicionar, que a gente fala aqui, né? Ele vai adicionar uma tensão adicional na entrada do regulador do sistema de excitação, e aí tem todo um equacionamento que mostra que esse sinal cria torque lá na saída do gerador, tá? E amortece as oscilações. E esse controlador, esse estabilizador de sistema de potência, ele é composto por um ganho, compensação de fase e um filtro, né? O ganho ali está associado à magnitude do amortecimento. A compensação de fase é para que o torque esteja em fase com desvio de velocidade, e o washout é para que ele não opere em regime, não crie offset na tensão de saída, tá? Então, ele só pode operar em regime transitório. Aí ele amostra um sinal, o sinal aqui é a velocidade do próprio gerador. Como é um controlador local, ele pode pegar ali, por exemplo, as velocidades. Por quê? Porque a velocidade ela vai te dar uma sensibilidade das oscilações que estão ocorrendo, tá? Aí vem o seguinte, olha, o estabilizador é muito bom para amortecer oscilações, mas como que eu ajusto esse controlador? Isso tem sido né, até hoje, objeto de pesquisa, tá? Eu tenho aqui um sisteminha simples, é um sistema padrão do Sul Brasil, né? Sistema Sul, Sudeste. Ele é um sistema tirado desse relatório aqui. Na verdade, ele foi proposto lá na década de 80, depois ele entrou no artigo, agora ele foi, inclusive, padronizado, né? Por esse relatório da PES aqui, esse relatório técnico, né, de 2015, tá? Ele é aí do Comitê de Dinâmica da PES, tá? E aí tem lá esse sistema, e aí eu tenho aqui para você as representações, né? Então, o sistema de 7 barras é um sistema só de estudos, né? E a gente tem aqui as usinas, né? De Itaipu, essas daqui do Sul, né? Também, de Salto Segredo, Foz da Areia, Santiago, e tem aqui um equivalente do Sudeste. Bem, aqui em amarelo são, em geral, onde a gente coloca os estabilizadores. A gente não coloca estabilizador em equivalente. Tudo aqui, na verdade, é um sistemão que está lá atrás, tá bom? Então, as usinas aqui, esses geradores agregados, têm lá os seus estabilizadores, tá? Bem, você tem os seguintes requisitos, né? Primeiro, se você projetar um estabilizador e projetar mal feito, ele vai impactar no desempenho do outro. Então, existe uma necessidade de você de ajustar simultaneamente esses controladores de uma vez. Esses ajustes simultâneos, eu chamo de ajuste coordenado. Ademais, eu tenho que considerar vários perfis de operação, vários pontos de operação. Carga leve, média, pesada, linha de transmissão faltando, né, em queda, né, fora de serviço, contingência. Então, eu já tenho aí vários pontos de operação que eu também devo considerar no meu projeto. Então, meu estabilizador tem que ser capaz de não interagir de forma errada. Inclusive, tem um relatório do Segre, de 2000 e pouco, que focou nos impactos negativos dessas interações em projeto de controlador mal feito, tá? E tem o ajuste deve ser o que a gente chama de robusto, tá? Bem, e como a gente tem aqui um sistema de potência, a gente tem lá ele é representado por uma matriz de espaço de estados, como eu te falei, existem vários altovalores. A esses altovalores eu chamo de modos. Altovalores ou modos de oscilação. Então, por exemplo, olhando aqui para esse sistema, em geral,
eu tenho aqui, né, é possível fazer, né, os testes, né, olhar matematicamente as ferramentas, e você vai ver que existem oscilações do Itaipu, de Itaipu contra o Sudeste, de Itaipu contra essas usinas do Sul, tá? E várias outras. Por exemplo, oscilação, essas aqui seriam interáreas, né? Por exemplo, aqui do Sudeste contra as usinas do Sul, tá? E também locais, né? Por exemplo, Itaipu contra a Foz da Areia. Então, existem vários modos de oscilação e a gente tem que tomar muito cuidado em amortecer essas oscilações. E quais são as técnicas de ajustes? Por incrível que pareça, né, o pessoal da academia, né, aqui na universidade, no centro de pesquisa, a gente gosta muito de técnicas de otimização, né, e outras técnicas aí que vem aparecendo, né, que o pessoal usa, como desigualdades matriciais lineares, as famosas LMIs, controle fuzzy, rede neural, machine learning, por aí vai. Mas o que mais a gente pega nos relatórios é ajuste utilizando o controle clássico, né, que é o que a gente sabe, né, que a gente aprende na graduação e que o pessoal aplica na prática. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, o Paquidim, ele tem lá ferramenta de controle clássico para projetar controlador. Tá? Então, tem lá o que é isso, seria isso, lugar das raízes, diagrama de Nike, diagrama de Boyd, coisas aí que você aprende em sistemas de controle. Tá? Só para falar, né, que então quando foi feita a interligação norte-sul no país, os controladores precisaram ser reajustados. E aí ele foi reajustado usando essas técnicas de controle clássico. Né? Existe uma dissertação de mestrado que eu até tenho, né, porque eu gosto muito dessa parte, né, que foi defendida lá no final da década de 90, que mostra uma aplicação massiva dessas técnicas para projetar esse que a gente fala, né, de ressintonia desses estabilizadores conectados no sistema, tá? Bem, então, como eu disse para você, né, a análise de pequenas perturbações é feita a partir de alto-valores, calcular alto-valor de matriz em espaço de estados. Se você aplicar uma perturbação, o que você vai ter aqui é uma conferência de que o sistema é estável, tá? Embora você não fique projetando, utilizando lá a simulação no domínio do tempo, é importante te falar que, após o projeto do controlador, você tem que, por exemplo, aplicar um curto-circuito ali para saber se diante de grande perturbação ele tem um comportamento efetivo, e é o que a gente fez aqui na direita, tá? Bem, então, só para lembrar aqui, né, os autovalores, ele tem parte real e imaginária, e cada um, né, são autovalores complexos, características de sistemas com oscilação, e os complexos, eles têm o quê? Um coeficiente de amortecimento. Então, se eu pego todos os autovalores complexos e pego o mínimo coeficiente de amortecimento, eu tenho aquilo que eu chamo de amortecimento mínimo no sistema. E aí o sistema ele é estável se o coeficiente de amortecimento mínimo ele é maior que zero, ou seja, está tudo aqui do lado esquerdo, mas isso não é suficiente, tá? Porque diante de uma grande perturbação, ele pode ir para o lado direito, né? Ele pode instabilizar. Então, em geral, a gente trabalha com margens. Então, por exemplo, o coeficiente de amortecimento mínimo das oscilações aqui tem que estar 5%, ou quando o sistema é muito carregado, alguns relatórios da literatura falam aí de 1 a 3%, mas é muito específico, tá? É claro que o estabilizador no gerador, ele é uma opção. Existem outras, muitas outras. Né? Por exemplo, o dispositivo de eletrônica de alta potência, né? Os dispositivos flexíveis, que são os FECs, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o SVC, né? Que é o compensador estático de reativos, que ele nada mais faz que um controle de potência reativa. Através do disparo dos tiristores, ele vai funcionar como um reator ou um indutor, tá? Um indutor ou um capacitor, absorvendo ou injetando potência reativa na rede, tá? Mas, na verdade, para nós, a gente pode entender eu tenho aqui um sisteminha, né, de duas áreas, né? Ele está, a área 1, a área 2, ele está conectado aqui através de linha de transmissão, e tem um SVC no meio aqui dessas linhas. Ele pode ser entendido como uma susceptância variável, em que ela pode ser capacitiva ou indutiva, tá? Mas, novamente, no regime dinâmico, eu posso incluir um sinal estabilizante, por exemplo, derivado aqui da corrente, né, que passa na linha, né, porque a corrente ela pode, por exemplo, pegar ali as oscilações que estão ocorrendo,
para poder amortecer as oscilações. Esse tipo de aplicação se aplica, é mais adequado para a oscilação interárea, tá? É quando, por exemplo, você tem gerador 1 e 2 oscilando contra o 3 e o 4. Então, aí você tem aqui, obviamente, essas oscilações se manifestando na potência que eu transfiro entre essas áreas, e, obviamente, eu uso essa informação para amortecer, né, essa oscilação, tá? E aí existem vários dispositivos FACTS, né? Tem ali o shunt, né, SVC de primeira geração, Staticon, que seria o segundo geração, série, TCSC, o SSC, né, compensador série, aqui, série, né, compensador, né? Então, o que a gente tem, também tem essas associações série shunt, né? Não vale a pena eu falar todas aqui, mas é para te mostrar que eu consigo também amortecer oscilações colocando estabilizadores nesses tipos de controle, tá? Nesses tipos de equipamentos. Se você tiver interesse, tá? Você pode depois olhar um artigo que é de um professor, que é o Canizares, né? Bem conhecido, se Rogers também é. Eles fizeram uma comparação do PSS no gerador, no SVC, no Staticon, para poder amortecer oscilações. Então, aí são estudos já que vêm sendo feitos na literatura há muito tempo. Tá? Outros dispositivos, já estou, né, caminhando aqui para o final, na parte dos dispositivos, são os elos de transmissão de corrente contínua. Você pode, por exemplo, que a gente fala modular, né? É fazer um controle dessa corrente em regime transitório que passa nesse elo para amortecer as oscilações. E também tem algumas aplicações mais novas que utilizam os conversores que conectam esses sistemas de armazenamento na rede para poder fazer oscilação amortecimento das oscilações eletromecânicas. Então, a gente tem aí, né, uma grande variedade de equipamentos que dá para colocar no sistema para poder amortecer a oscilação, tá? Uma característica que a gente tem que lembrar é que hoje o sistema ele é todo, né, todo interligado, ele tem muita coisa de informação, né? Então, além do que a gente conhece aí das fontes renováveis, como solar, eólica, armazenamento, carros elétricos, né? Eu tenho nas minhas redes alguns medidores chamados medidores fasoriais sincronizados, ou os PMUs, tá? Que são aí medidores de fase, né? Medição fasorial sincronizada, que basicamente são sincronizados a partir de um sinal de GPS, tá? E aí o pessoal também tem o costume de aplicar sinais remotos, e eu vou mostrar uma estrutura para você, para amortecer a oscilação. Então, eles fazem a obtenção do sinal remoto, inclui isso num estabilizador, e aí eu tenho um sistema que é chamado, né, o Wide Area Damping Controller, ou o ADC, né, WADC. Mas, de qualquer forma, é um sistema de controle baseado em medição ampla, tá? Nada mais é o seguinte, primeiro, ele vai permitir mais observabilidade pelo seguinte, vamos lá. Olhando para essa figura aqui da direita, né, eu estou mostrando qualquer sinal aqui. É importante eu olhar aqui primeiro, né, o gerador 1 com seu regulador de tensão, a VR, aonde aqui na parte em verde eu amostro um sinal local, que é o estabilizador dele. Então, aqui todo fechadinho, ele só está com o sinal local. A mesma coisa para o gerador 2. Só que a gente viu que existem outras oscilações em outras partes do sistema. E eu posso pegar essa informação, a partir que vai se traduzir, por exemplo, em velocidade, frequência, corrente, levar isso para um controlador local e adicionar isso daqui como um suplemento. Então, o gerador passa a ter dois sinais de estabilização, um local e um que vem lá do controlador, que a gente chama de controlador central. É claro que, nesses casos, aparecem aqui tempos de atraso, porque a gente está falando em link de comunicação, né? E aí você também está sujeito a ataques nesses canais de comunicação. Mas aí, a vantagem é que ele permite maior observabilidade, e uma aplicação que se tem é que nem sempre você consegue, por exemplo, ressintonizar todos os controles locais ao mesmo tempo, os estabilizadores, PSS, para que você tenha aí uma
um amortecimento adequado, então você precisa de alguém externo para poder atuar, que seria aqui um operador independente. O Brasil ele tem um projeto de medição fasorial, que é o MEDFASE, capitaneado aí pela Federal de Santa Catarina, e várias universidades do país participam, tá? Um exemplo aqui simplesinho, né? Seria aqui o caso ali daquele sistema sul-sudeste que eu falei com você, que eu tenho ali, né, amostras de velocidade nos 4 geradores, e ele amostra isso, envia para o controlador local e reenvia isso aqui como uma entrada para o meu sistema, né? Então, olhando aqui, ó, eu tenho aqui em cinza o controle descentralizado, ou controle local, que seria só os estabilizadores dos geradores, e uma malha secundária de estabilizadores, quando entra em contato, né, entra para auxiliar, ela já amortece mais rápido, tá? Bem, as oscilações eletromecânicas e a integração com energias renováveis, né? Tem um trabalho bem interessante, recente, que fala que ele é um review, né? Ele fala dos desafios, das técnicas de controle aplicáveis. Vale muito a pena, se você tem interesse em estudar isso. É um artigo bem recente que eu indico, tá? E o que a gente tem que pensar é que, se por um lado a integração de fontes renováveis é o nosso interesse, e a gente tem, né, isso como um caminho para a sustentabilidade, a gente tem que lembrar que essas fontes trazem consigo alguns problemas, como incerteza e variabilidade. E aí fica a pergunta: como avaliar a estabilidade diante dessas incertezas? Tá? Uma coisa que a gente está tratando até agora é justamente o seguinte: olha, a estabilidade angular a pequenas perturbações, eu conheço ali a carga, obtenho um ponto de operação inicial, obtenho o espaço de estados, calculo os autovalores. A partir dos autovalores, eu vou ver se o sistema é estável ou não. Como? A partir do amortecimento mínimo. Todos os autovalores ali vão ter um amortecimento, um mínimo amortecimento em todos os complexos, vai me dar ali se o sistema é seguro ou não. Se for acima de 5%, está ok, caso contrário, não. Isso aí é análise determinística, né, que eu acabei de falar para vocês. Né, eu conheço a carga, o valor exato, conheço o valor exato de geração renovável e tudo mais, e calculo lá, faço o processo para analisar lá a análise de estabilidade, né, o processo de estabilidade. Então, se ele for maior que zero, está estável. Isso não é o suficiente. Maior que 5% é seguro, isso me interessa. Agora tem um problema. E se a minha carga seguir uma incerteza, né, dada por uma distribuição normal com média de desvio padrão? Em geral, essa média de desvio padrão ela vem aí dos estudos de previsão de carga, tá? A mesma coisa para geração. Então, eu passo a ter, por exemplo, uma carga que não é mais um valor fixo. Ela vai seguir uma distribuição de probabilidade com valor médio μ e desvio padrão sigma. Isso daqui é a curva normal, que eu estou aqui, por exemplo, uma carga, né, com média de 100, desvio padrão de 10%. E aí, como que fica a análise de estabilidade nisso? Aí você vai ter que partir para um conceito de análise de estabilidade probabilística, em que o seu interesse é, conhecendo a média de desvio padrão da carga e das gerações renováveis, calcular a média de desvio padrão do amortecimento mínimo do sistema. Ele vai seguir uma distribuição e você tem aqui a sua curva, né? Então, você não tem mais um amortecimento de 5% e 10%. Você tem uma curva de probabilidade. E aí eu começo a trabalhar com a ideia de nível de confiança. É um tema que eu venho trabalhando com meus alunos aqui nos últimos anos, né? 2, 3 anos, né? Aplicado em várias partes, né? Seja em micro-redes, em estabilidade, que eu começo a analisar. Ao invés de eu falar o sistema é seguro porque o amortecimento é maior que 5%, um desejado, eu agora começo a falar o seguinte: qual que é a probabilidade dele ter o amortecimento maior que 5%? É 10%? É ruim. É 50%? Não é tão bom. É 95%? Opa, é interessante. Né? Então, eu começo a trabalhar na análise na análise de estabilidade probabilística com níveis de confiança. Tá? É claro que existem vários métodos para solução, não é meu interesse falar todos, né? Mas é só te lembrar que o mais convencional é a simulação Monte Carlo,
que é aí um método padrão, mas que consome muito tempo computacional, e existem outros mais eficientes computacionalmente, mas, porém, pode ter resultados que vai perder em qualidade, né? A gente tem aí métodos baseados em aproximações, né, de séries, né, como a série, né, Grand Charnier, por aí vai. Ou a gente também tem os de aproximação também, que seria o caso da transformação acenta, de 2PEN, que são métodos para análise probabilística, tá? Tem 2 artigos que eu deixo também para referência, são trabalhos nossos aqui da universidade, que ele é focado em análise de estabilidade probabilística, incluindo projeto de controle, tá? Então, uma ideia que a gente tem aqui, por exemplo, um sisteminha de 3 barras, sendo que cada um tem uma barra 1 com um gerador, barra 3 com um renovável e as cargas nos demais, uma amostra, quando eu falo uma amostra de lá para a simulação Monte Carlo, nada mais é que um vetor com os valores de carga, ativa, reativa e geração. Essas amostras são baseadas ali em probabilidade, na curva de probabilidade, né? Então, só para te mostrar o seguinte, né? Eu tinha ali um caso num desses artigos, em que eu fiz uma análise, fiz um projeto, tanto probabilístico quanto determinístico. O projeto determinístico, quando eu avaliei com 5% de incerteza na carga, ele falou o seguinte, olha, os seus controladores vai atender, por exemplo, 10% de amortecimento com 70% de nível de confiança. Eu considerei isso baixo e fiz depois uma outra análise em que foi possível garantir que, diante das incertezas, o controlador projetado probabilisticamente tinha um nível de confiança de 100%, tá? E aí foi uma das análises que a gente fez, tá? E aí tem aqui, né, uma sobreposição das curvas, né, de densidade de probabilidade do amortecimento mínimo, tanto para transformação ascendente, que eu apliquei nesses artigos, quanto Monte Carlo, a gente vê que são bem próximas, né? Então, a vantagem é que ela usa poucas amostras, tá? Em relação a Monte Carlo, então foi uma contribuição nossa aí que a gente achou pertinente, né, enviar para a literatura. Tá? Por fim, pessoal, já não me alongando mais do que eu me alonguei, né? O objetivo aqui foi justamente trazer o que seria a estabilidade e algumas perspectivas de pesquisa, né? Talvez para um aluno de C, mestrado, doutorado, né? É que esse tema é extremamente relevante para operação e planejamento. Tanto a parte de ajuste de proteção, quanto estudos de conexão de equipamentos, tá? Agora, uma também que eu já tinha até falado no início, é justamente a transferência de potência entre áreas, tá? O que acontece? Se você tiver uma área com grande potencial renovável e quiser exportar para uma outra área elétrica, se essas oscilações estiverem aqui mal amortecidas, você vai ter problemas em enviar esse montante de potência, tendo aí, por exemplo, que desperdiçar essa geração, tá? Renovável. Então, é uma coisa que a gente chama aqui de cálculo da capacidade de transmissão, dinâmica de transmissão. Tá? Interessante. Tá? Bem, então, assim, como perspectiva... Está até errado aqui, né? São, né, que novas filosofias, né, como dispositivos de armazenamento, podem ser interessantes para amortecimento das oscilações, tá? Então, valeria a pena caminhar por esse lado, tá? Uma outra coisa que eu não tratei e que é extremamente relevante é que conforme você vai colocando mais fontes renováveis conectadas por conversores, você vai reduzindo o quê? O número de geradores síncronos no sistema. Ou seja, um montante de potência a partir deles, né? Desligado ali, né? Então, você reduz aquilo que a gente tem de mais necessário, que é a inércia. Então, você tem aqui uma queda na inércia do sistema, e quando você ocorrem grandes perturbações, problemas de estabilidade podem ocorrer, a frequência pode cair, e dando grandes problemas, tá? Então, infelizmente, você tem, mais uma vez, a vantagem da sustentabilidade, como, mais em contrapartida, tem um probleminha aí na redução da inércia, devido à ausência dos geradores síncronos ou à redução dele, tá? Mas aí o pessoal começou a modular, por exemplo, lá nos conversores, que conectam essas fontes renováveis, aquilo que a gente chama de inércia virtual, que é um outro tema super interessante para pesquisa, tá? Por fim, análise probabilística e projeto probabilístico de controladores é crucial, tá usando aí vários métodos de otimização, de
estatísticos e por aí vai, tá? Bom, então, chegando aqui ao final dessa apresentação, eu quero primeiro agradecer a Seção Nordeste e o Capítulo PES pelo convite, falar que todas essas pesquisas que a gente realiza aqui, né, essas apresentações, essa apresentação que eu fiz é fruto de um trabalho que eu faço junto com meus colegas, junto com os meus alunos, né, e ele tem o suporte, né, do CNPq, FAPEMIG, o INCT, INERJ, CAPES, então, né, os parceiros, docentes, discentes, agradeço a atenção de vocês também, de estarem aqui, né, junto com a gente nessa noite, e também a Universidade Federal São João del Rei, onde eu trabalho, a Seção Minas, aonde eu tenho a chance aí também de dar a minha contribuição enquanto voluntário do I3E, tá? Mas gostaria de fazer 3 convites para vocês, tá? Um está associado a um evento científico, 2 eventos científicos que ocorrerão em São João del Rei. As submissões estão abertas até o dia 29 ou 28 de fevereiro, tá? Que é o Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos e o Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente. São 2 eventos grandes, vão ocorrer em São João del Rei, tá? Fica aqui o convite para vocês estarem aqui junto com a gente, mandarem os trabalhos, né, os alunos de graduação, pós, os professores, os pesquisadores, tá? Estou já terminando rapidinho. O site está aqui, tá? Mas se você digitar SBSE SBY, você acha na internet, tá? Aqui está o contato, né? Se você apontar aí para esse QR Code aí, tá as minhas redes, né? Tem lá, tem link para o LinkedIn, para o Instagram profissional, tá? E por fim, mas não menos importante, eu queria convidá-los para a RNR do ano que vem, né? Desse ano, na verdade, né? Vai ser em junho, né? Porque no ano passado foi no Nordeste, né? O Marcos, eu vi aí que ele está levantando a mão, né? Um evento que está sendo organizado com muito carinho pelo nosso ramo estudantil na Federal de Juiz de Fora. Eles não têm site, não têm Instagram, né? É só vocês, mas daí vocês já estão craques, né? É só a gente, né? Só seguir lá e ver como que tá a programação. Vai ser um prazer tê-los na Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade muito bonita também. Sou de lá, nasci lá, né? Então eu estou muito feliz em convidados para 2 eventos, né? Um aqui em São João del Rei, onde eu moro, e um onde eu trabalho atualmente. Essa era a apresentação. Muito obrigado. Aí eu vou compartilhar aqui. Deixa eu voltar aqui. Aí agora eu estou aberto às perguntas. Opa, Posso parar a apresentação aqui ou você que sabe? pode, professor, fica à vontade. É, Parabéns, professor, pela, pela apresentação, e também foi muito oportuna as suas divulgações, né, de 2 eventos científicos tão importantes e também da RNR, né? Já vou avisando aqui que eu vou estar lá em Minas Gerais, né? Vou participar da RNR. Como o senhor bem falou, a gente teve esse evento lá na Federal do Rio Grande do Norte, um evento magnífico, e esse ano promete, né? Aproveitar para avisar também, a gente vai ter a RSR, né? Da seção Nordeste, ela está marcada para o final do mês de março, e logo depois a gente vai ter a RNR lá em Minas. O evento promete, então todo mundo que está aqui, comigo, o 3E está convidado, né? É, é isso aí, Marcos. Então, já vi que Camilo levantou a mão aqui, se ele quiser aproveitar para abrir a rodada de perguntas, fique à vontade. E vocês também, Boa noite. os demais, Boa noite a todos. aproveitem para fazer Estão o ouvindo mesmo. bem? Sim, Camilo. Perfeitamente. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o pessoal aí do PS Nordeste pela iniciativa. É sempre muito bom ter essa interação entre as universidades. Parabenizar o professor Wesley, que não é a primeira palestra que eu assisto, a palestra é excepcional, como sempre. Primeiro, eu tenho uma curiosidade com relação a essa abordagem probabilística. Já tem algum equipamento na prática operando em algum sistema, provavelmente aqui no Brasil não, mas no mundo sim, que utiliza essa abordagem? Uhum.
Na verdade, o equipamento é um software, né? O estabilizador de sistemas de potência. A questão é como você vai projetar o controle dele. Tá? Obrigado aí pela pergunta. Eu acho que eu estou lembrando, você esteve numa defesa de um aluno meu, não teve? No Sim, sim, tempo atrás, isso. sim. É importante a gente falar o seguinte, você tem que projetar o controlador. É a abordagem que você vai projetar, como você vai projetar, é que vai ser determinística ou probabilística. Assim, você aplicando o determinístico, o controlador, você vai ter lá um conjunto de parâmetros. Fazendo uma análise probabilística, no momento de projetar o controlador, você vai ter um outro conjunto de parâmetros. E aí, esses parâmetros é que vão te dar ali uma performance diante das incertezas. Vai falhar ou não, no caso da determinística, se for bem feita a probabilística, você vai ter um nível de confiança seguro. Então, assim, não é exatamente o controlador em si que vai fazer, né? É a forma que você projeta esse controlador, é a forma do projeto, não exatamente o controlador em si. Então, eu imagino que o hardware possa ser o mesmo. Sim. Mas o software ele vai mudar. E aí a gente vai ter várias informações. Eu imagino que um conjunto de informações muito maiores do que se fosse só no determinístico. E aí isso não causaria uma oscilação muito grande? Como é que é isso na prática? Sim. Então, na verdade, você, por exemplo, vamos pegar hoje ali, você tem o paquidinho do CEPEL, certo? Você tem tem a base de dados, é fácil no Brasil, porque você tem ali a base de dados do ONS e você consegue simular, né? Alguns outros países a base é fechada, né? Então, no caso realmente, você tem um aumento de dados, tá? De simulação, de tempo de simulação, mas, assim, do ponto de vista de operação prático, é a mesma coisa. Não tem, porque o ajuste não vai ser feito em tempo real. O ajuste é feito numa fase de planejamento prévio, antes de colocar o controlador em funcionamento. Mas o controlador ele fica lá monitorando o sistema. Fica E ele monitorando. vai, a cada situação, deve ter uma inteligência, digamos assim, lá dentro, que ele vai ficar falando qual a ação que eu vou tomar agora. Porque antigamente a gente tinha o quê? A gente ajustava o ganho, ajustava os valores lá o washout estava sempre lá da mesma forma, e tinha aquele ajuste de fase e tal, e não mudava muito, era aquilo ali. Uhum. E agora, com essa nova abordagem, dá a impressão que a inteligência do controlador tem que ser um pouco maior para poder saber qual a melhor decisão tomar em cada evento que ocorra no sistema, não é isso? Você chegou num ponto certo, né? Você tem ali os parâmetros fixos. Os parâmetros continuam sendo fixos. O que muda é o seguinte, que esses parâmetros fixos, ele tem uma probabilidade maior de deixar o sistema estável do que um outro que não for considerar a análise probabilística, né? Porque a gente pode ficar modificando parâmetros, mas aí seria um controle adaptativo, né? Uhum. Que não é muito seguro a gente pensar nisso num sistema de potência, né? Creio eu. Então já está operando na prática esse tipo de abordagem probabilística? Sim, tem vários trabalhos da literatura que fazem, já inclusive fazem simulações usando o próprio hardware in the loop, né? As simulações não tem a parte de validação, né? Mas assim, aqui só ressaltando que é o projeto em si, né? O controlador continua sendo o mesmo. Eu achei ótimo também o senhor ter falado dessa questão dos softwares do CEPEL. Eu dou aula na universidade particular aqui no Rio, e aí lá a gente tem essas licenças, então é sempre bom divulgar, porque o pessoal vai se familiarizando com isso. Eu queria até deixar uma contribuição minha aqui. Eu não sei se o senhor conhece o professor Carlos Henrique Guimarães, que foi do CEPEL. Já ouvi falar. Ele tem um livro o livro é Teoria de Controle e Aplicações. Uhum. E lá ele é bastante interessante, porque ele traz lá aqueles conceitos de controle, ele depois coloca justamente, utilizando o MATLAB, faz algumas simulações no Anatem também, para comparar os resultados, para projetos de PSS, para cálculo de mode shape e tal. Então, depois, não sei se... E esse livro ele é um PDF que está disponível naquele ResearchGate. Isso, excelente livro. Eu não sei se
eu mando depois para o senhor disponibiliza para os alunos que têm interesse, porque tá aberto para quem quiser, ou se eu coloco agora aqui no chat, eu não sei se eu também. Aí, Pode deixar aí, Camilo, fica à vontade. Pode deixar no chat, depois o pessoal coloca lá no grupo da PES, né, Brasil, né, o Matheus? mas aí tem que ter acesso ao ResearchGate. Aí alguém que tenha, deixa eu ver se eu consigo controlar, colocar aqui. Ó, foi aí, tá? O caso. É o livro do... É isso. E é bastante interessante fazer com que os alunos rodem na rede e tal. Uma outra questão que eu tenho pensado bastante, que eu queria que o senhor falasse alguma coisa com relação às estruturas do curso de engenharia elétrica, que cada vez mais eles tiram coisas que eu acho que são importantíssimas, que são fundamentos. Por exemplo, eu, quando estudei, eu tive até uma disciplina de transitórios eletromagnéticos, e hoje em dia, cada vez mais estão sendo retiradas essas disciplinas e são substituídas por disciplinas que são mais palatáveis assim, para os alunos, ou mais na moda, etc. Eu queria que o senhor desse o senhor que é tão experiente, professor da universidade, que é importante falar um pouco. Então, eu estava justamente quando eu estava montando essa apresentação, eu estava pensando justamente se eu ia colocar uma coisa dessa, né? É que hoje, realmente, a gente vê nos currículos, a gente passou aqui está passando, né, por uma, primeiro em termos de conteúdo, né? É você tirar algumas cadeiras que são importantes, né? Eu não, sei lá, eu acho que estabilidade, proteção, são matérias de extrema relevância, né? E quando você começa a tirar para colocar, por exemplo, o pessoal hoje tem ido, pelo fato de estar muito na moda, né? Por exemplo, geração distribuída, e tem que ser estudado, né? Eu acho que tem que ser estudado geração, fontes renováveis, mas sem esquecer da base que é necessária, né? No caso, para um engenheiro de sistemas de potência, que é transitórios eletromagnéticos, estabilidade angular, estabilidade de tensão. Então, hoje, por exemplo, quando os alunos chegam para mim aqui para poder estudar no mestrado, no mestrado, né? Doutorado já é um pouco diferente, ele já não tem aquela base necessária. Então, eu acabo tendo que investir tempo para poder corrigir um problema que às vezes vem da graduação, né? Então, assim, é importante manter, sim, essas disciplinas de estabilidade, de transitórios, mas também pensar numa nova forma de ensino, né, que o pessoal vem trabalhando, que são as metodologias ativas, né, umas outras formas de ensino, focada mais no aluno mais resolver os problemas, né, e não somente ali o professor passar o conteúdo no quadro, né. E essa matéria, ela é muito importante, né, eu vou passar já a palavra para o Matheus, porque, como vocês puderam ver na parte aqui de estabilidade, essa especificamente, ela tem espaço para todo mundo. Então, uma pessoa que gosta de controle, quem gosta de CEP, quem gosta de eletrônica, de potência, tem tudo chance de se inserir bem. Então, assim, é uma matéria boa ali, por exemplo, que se enquadraria nesse tipo de abordagem por solução de projetos. Tem implementação prática, mas sua pergunta é bem pertinente. Mais uma vez, parabéns e obrigado aí pelas respostas. Opa, eu agradeço também pela resposta aí. E só, Fernando, que um dos objetivos dessa série de webinários que a gente tem aqui na PET Nordeste é reviver esses assuntos que são tão importantes, né? E aproveitar para pegar pessoas experientes para mostrar a existência desses assuntos, dessas aplicações de uma forma mais didática. As pessoas. Foi uma das mensagens que eu coloquei, né, quando eu enviei para vocês o convite de essa apresentação fosse proveitosa e que desse novos interesses para vocês, né? Então, eu espero que hoje, quando vocês saírem daqui, quando vocês dialogarem, vocês saiam gostando um pouquinho mais de estabilidade, de sistema de potência do que quando vocês entraram. Então, se alguém tiver mais perguntas aí, fica à vontade. Se não tiver, aí a prioridade é vocês, tá? Pode levantar a mão, fica à vontade.
Alguém levantou a mão? Não. É, tem uma pergunta aqui do Raimundo. Ele parabenizou o senhor pela apresentação e que ele tem uma dúvida, não achou uma literatura. Só vou repetir o que ele falou, não é uma dúvida que não achei na literatura. No SIM, um sistema interligado a algum PSS que utiliza sinais remotos. Peraí, que tem uma notificação aqui. Utiliza sinais remotos como sinal de entrada. Uhum. A pergunta Obrigado dele. aí ao Raimundo pela pergunta. A gente se encontrou aí no CBA, né, do Rio de Janeiro, recentemente. Espero tê-lo aí em São João del Rei, agora com a gente em junho, né, julho. Bom, o Raimundo, é uma dúvida também que eu sempre tive, mas eu acabei achando que não, viu? Pelo seguinte, existem alguns projetos, né, existem vários medidores, né? Então, você tem, por exemplo, o Medfase, que é mais ali de integração, né? Já foi feito vários estudos, né, em que eles, por exemplo, comparavam o modelo de sistema elétrico a partir ali dos sinais da resposta, né, do modelo com o que foi medido na PMU, né, uma comparação de medição com simulação. Já foi também, eu sei que tinha um projeto, eu não sei se foi concluído, que eles estavam colocando medidores fasoriais para efeitos de estimação de estados. Agora, para sinais remotos, não, tá? E pelo seguinte, porque se você colocar um sinal remoto para questões de estabilidade, a partir de PMU, é um pouco mais complicado, né? Por exemplo, para estimação de estado, você consegue ali fazer uma transmissão via internet. Agora, para controle, é uma coisa muito complicada, né? Você teria que ter canais ali dedicados para isso. E, assim, não tem no Brasil, assim, esse tipo de aplicação, não. Embora a gente já tenha estudado isso aí há mais de 15 anos, né? Existem trabalhos aí da Federal de Santa Catarina que já vem focando nisso há muito tempo, tá? Pela pergunta. Mais alguma pergunta? Não tiver, eu vou fazer uma pergunta aqui, professor. Normal, na verdade, tem algumas, né? Normalmente o pessoal acaba não tendo muitas disciplinas na universidade, às vezes elas são optativas. Aí a pessoa já saiu da universidade ali e quer saber por onde começar, né? Como é que ele dá os primeiros passos no estudo de estabilidade, assim, aí você colocou alguns artigos lá, né? Mas como é que ele pode iniciar esse Nossa, estudo? eu posso colocar, fazer o seguinte, eu vou mandar uns livros para vocês, livro que eu gosto muito, ele inclusive está do meu lado, ele fica do meu lado sempre que eu mexo com isso, né? Que é um livro do Peter Solwer, infelizmente ele morreu uns 2 anos atrás, que ele chama, eu vou colocar aqui para vocês. Olha, ele é um livro muito, muito didático. Você começa a estudar e você consegue reproduzir ele direitinho, tá? E eu tenho interesse mais para frente em divulgar, sabe, minhas notas de aula e tudo, já mais em um formato mais de livro. Deixa eu só terminar aqui. Esse livro aí é o básico, tá? Tem um outro livro que é o livro do Kundur, tá? Mas eu acho que o livro do Kundur ele é um pouco extenso. Mas esse livro do Peter Soller aí, ele é muito, muito, muito importante. Se você gosta da parte de estabilidade, ele é um bom caminho. Mas assim, ele só tem estabilidade angular. Você não vai encontrar ali estabilidade de frequência, nem estabilidade de tensão, nem nada. Eu acho que o grande problema, o Matheus, hoje nos livros, né, é que o pessoal, assim, vamos publicar livros, né? Aí eles começam a simplesmente fazer um recompilado de artigos, né? O que eu publiquei, coloca lá e tal, né? E às vezes não ajuda muito quem está começando. Para mim, o livro ele tem que ter ali exemplos básicos, ele tem que começar do básico, um sistema máquina barra infinita, e é justamente aí o que esse livro faz, tá? É claro que ele não está tão atualizado, ele já é de 98, né?
mas algumas coisas de factors não tem, transição fatorial não tem, mas é um bom livro para começar, tá? A parte de estabilidade angular. Professor Wesley, se me permite, eu gostei muito de ouvir essa fala aí, dizer que está pretendendo botar as notas em um livro, que eu sinto falta muito disso no Brasil. É muito difícil a gente encontrar livros, principalmente para graduação, porque geralmente a gente tem os autores de fora, os autores indianos, que assim, eu sou rato de livraria, apesar de estar na época do PDF, eu sempre gostei muito de livro. Eu tenho pavor de PDF. Não, assim, eu acho que facilita na hora de preparar a aula, mas para ler eu prefiro o papel. E aí eu acho muito importante essa iniciativa de publicar. Por isso que eu divulguei esse trabalho aí do professor Carlos Henrique, que foi meu professor na UF, depois eu fui colega dele no CEPEL. Eu acho muito importante essa iniciativa. Parabéns. Vamos ver se, quando sair, divulga lá no LinkedIn para o pessoal saber. Pois é, o pessoal aqui tem que deixar, o pessoal de São João del Rei está pegando no meu pé. Tem até um aluno meu que veio aí, eu acho que ele veio mais para poder marcar uma reunião de TFC, que é o Cleider, mano. Tô vendo ele aí, ó. Tem um tempão que ele está atrás de mim, eu tô correndo assim, com tanto serviço, não está dando tempo de responder. Você pode deixar que vai sair, Professor, acho que não sei se é o mesmo vídeo, mas tem um que ele já fala de sincrofasores, eu não sei se é o mesmo que Bem, falou, né? É uma versão mas aí nova, talvez seja uma né? edição Fala. com o Joe Chow, não é isso? O pai de Joe Chow? É, exatamente, exato. Uhum, mas ele tem Não sei se é ele diferente. fala de cinco. Sim, eu também tenho ele. Mas o problema dele é que ele não fala dos cinco fasores, assim, ele não te traz, por exemplo, o controlador para a estabilidade. Ele só vai te apresentar o que, que é as equações ali de série de Fourier, sabe? O processo mesmo de como que funciona. Mas não a aplicação em si ali dentro de um controle do ponto de vista de estabilidade angular. Foi uma reedição do livro de 98, eu acho. Então, Vale, obrigado, professor, pelas referências aí. Eu tenho mais uma pergunta, né, que sobre essas aplicações, né, de efeitos, considerar a carga, né, como o valor dela ali, mais na área com a probabilística, né? Uhum. Essa aplicação da probabilidade é somente para o valor da carga ao longo Não. ou algum outro parâmetro também é envolvido nessa. Poxa, tem vários parâmetros, tá, Matheus? Eu comecei falando da carga porque é o mais. É que, tipo, com a carga você já consegue estudar a estabilidade, certo? Probabilística. Sim. Mas aí a gente tem geração renovável, e aí a gente tem que lembrar que são formas diferentes, né? Por exemplo, a carga segue uma distribuição gaussiana, a geração solar, eu acho que é a gama, a eólica, que é o Weibull. Então, ele começa a. São vários outros tipos, né? Agora também você tem, por exemplo, probabilidade de falha, né? Você já começa a olhar, por exemplo, eu quero estudar análise probabilística, mas eu começo a estudar que a linha de transmissão tal vai estar fora de serviço, mas qual que é a probabilidade dela estar fora de serviço? Que é um problema mais complexo. É claro que se você agrupar isso, você vai ter grandes esforços aí para resolver o problema, mas é possível, o limite, não tem limite aí, né, para poder incluir tudo, né? Do ponto de vista teórico. Sim, sim. Uma outra pergunta que eu tinha anotado aqui, né, foi sobre a relação, né, do apagão que a gente teve em 2023. Sabe que a origem dele foi por conta lá de um problema na proteção, né? Só que ele desencadeou vários problemas que podem ser associados com instabilidade, né? E uma Sim. das justificativas lá no RAP, né, da OMS, foi no
alguns problemas que eles tiveram com os modelos das gerações interfaceadas por conversores, né? Eles esperavam um tipo de suporte que reativo nas simulações que se, não se materializou na prática, quando eles tiveram um problema, né? Eu quero saber se esse tipo de abordagem que o senhor faz, aí, probabilística, é, é, chega a esse tipo de assunto, nesse ponto. Sim, tá. Bom, eu tô para ler esse relatório, foi em 2023, né? Mas ali, pelo que o pessoal falou, pelo menos na primeira análise, era uma divergência de modelos, né? Matemático e prático, não é isso? Bem, Isso, exato. a gente pode pensar que a probabilidade, ela vai te dar ali, talvez uma análise probabilística vai te dar uma segurança, até pelo menos para pequenas variações do modelo, incertezas na carga. Mas se você, por exemplo, faz o projeto dos controles e você usa um modelo que não é fidedigno àquilo que está na realidade, mesmo assim a probabilidade vai falhar, né? Então, assim, creio eu que a questão da modelagem do sistema, ela é crucial, tá? E ela tem que ser bem feita, né? Assim, a análise probabilística, ela não vai proteger ali contra um modelo que não esteja adequado, mas ela vai te dar uma segurança, tá? Mas, assim, pode, mas não 100%. Assim, a questão da modelagem continuará sendo primordial para a gente ter um sistema seguro. Ó, show de bola, professor. Muito obrigado pela disponibilidade. Mais alguma pergunta? Pode levantar a mão aí no chat. Se lá a gente pode encaminhar para a finalização. Eu queria tirar aquele print oficial do evento, né, para a gente colocar nosso relatório lá. Como eu estou no celular aqui, eu vou contar com a ajuda de Moira, né, que está aí no chat. Ela vai tirar o print para a gente. Combinei com Todo ela mundo antes. sorrindo. Quem puder abrir a câmera e fazer um registro bem legal desse evento, eu agradeço. Aí depois marca lá, se for postar na sessão Nordeste, você sabe lá o. Com certeza, professor. Mas alguém vai abrir? Moira vai dar o trigger aí na hora do Vou contar até tirar. 3, tá? 1, 2, 3. Segurar um pouquinho. Pronto, tirado. Show de Obrigado. bola. Novamente, professor, muito obrigado pela disponibilidade. Esse material ficou muito rico. Vai ser postado lá no nosso canal no YouTube. Novamente, agradecer a todo mundo que participou e quem ficou até o final aqui. Acredito que vocês têm bastante interesse e estabilidade, e eu fico muito feliz com tanta gente tendo interesse nesse tema. Então, mas é isso, muito obrigado. Professor, se você quiser dar uma consideração final, algum aviso, a Tá, palavra é toda sua. ok. Novamente agradecer a Sessão Nordeste, né? Reforçar o convite para que estejam conosco aqui, tanto em São João del Rei em julho, quanto em Juiz de Fora em junho, né? Será um prazer encontrar com vocês, tá? Nas duas ocasiões, tá? E falar que eu estou também à disposição. Vocês podem mandar e-mail, tem as minhas redes aí no LinkedIn, pode me chamar por lá, né? Às vezes na correria eu demoro um pouco a responder, né? Mas estou sempre faço esforço. E estou nos grupos também aí da PES, do I3E, né? Você procurar lá, ou marcar lá, você me acha lá, o Wesley, eu posso responder também por lá, tá? Mas é isso, obrigado aí pela participação de todos aí, como, né? E nessa oportunidade também dada pela PES. Obrigado. É isso, gente. Muito obrigado novamente pela presença de vocês. Fiquei muito feliz de ter tanta gente
participando desse evento. Um grande abraço e a gente se vê no próximo webinar da FES Nordeste. Valeu, boa noite. Boa noite, Bom gente. descanso. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.